A floresta amazônica existe há milhões de anos. E durante todo esse tempo ocorreram inúmeros cataclismos, como aquecimentos e esfriamentos, o que é natural do metabolismo da Terra. Mas como explicar que a floresta amazônica saiu ilesa dessas mudanças climáticas? Ela deve ter alguma capacidade inata, porque se não fosse isso, nós não teríamos hoje a biodiversidade que tem na Amazônia. E aí a explicação era que ela tem alguma capacidade de puxar o ar úmido do oceano para dentro do continente. Essa teoria foi chamada de teoria da bomba biótica de umidade, que é uma bomba d'água que está puxando os ventos para dentro e trazer consigo umidade. Então, onde tem floresta, chove, não é onde chove tem floresta. Muitos povos nativos, ou seja, de culturas tribais, já têm esse conhecimento. Onde tem floresta, tem chuva. A floresta tem mais olhos do que folhas, dizem os índios. Cada copa de árvore chega a ter 10.000 espécies de insetos dentro dela, sem falar nos milhões de espécies de fungos e bactérias. A tecnologia, a nanotecnologia que opera nos processos da vida é algo quase incompreensível, de tão evoluído, de tão sofisticado, tão eficiente que nós não temos consciência deles. Se a Amazônia quiser entrar no século XXI, a gente deve ter aí um cuidado para, de fato, garantir essa conservação da biodiversidade da Amazônia. De fato, são três coisas que estão associadas: a biodiversidade, o carbono, porque está na forma da biomassa das árvores, e os serviços ecossistêmicos, que o principal dele é a água. A Amazônia é um grande produtor de água. O PIB do Brasil, o agronegócio que está no Centro-Sul, as hidrelétricas, o abastecimento de água de grande parte da população brasileira depende de uma estabilidade no regime de chuva. E a Amazônia é um provedor dessas chuvas, parte dessas chuvas vem da Amazônia. Isso mostra claramente o papel que a Amazônia tem em serviços ambientais. O que a Amazônia precisa ter é remunerado por esse serviço. Precisa ser remunerado. Os lugares onde tem floresta, para manter floresta em pé, não será mantido floresta em pé com miséria e subdesenvolvimento. A floresta será mantida em pé se tiver progresso social e desenvolvimento na Amazônia. Um tipo de desenvolvimento diferente do resto do Brasil, porque a Amazônia requer um olhar diferente. Hoje, nossa grande esperança de salvar a imensa floresta está na capacidade das populações tradicionais de entender e defender nosso maior patrimônio. Esse rio aqui se torna meu corpo. Por que eu quero dizer que o rio é meu corpo? É o corpo de todo mundo, né? Por exemplo, esses igarapé é a nossa veia. Os madeireiros estão destruindo a cabeceira de igarapé. Então o que está acontecendo? O rio está morrendo aos poucos também. Os igarapé é o primeiro que seca, que fortalece o Tapajós. Daqui uns tempos, daqui a 100 anos, nós vamos brigar pela água. É possível que sejam essas pessoas, esses povos, essas culturas que sejam, na verdade, o nosso futuro e não o nosso passado. Que sejam eles que tenham algo a nos ensinar e não nós algo a ensinar a eles, como nós nos vangloriamos tão frequentemente. Para manter a floresta em pé, é preciso desenvolver uma economia de base florestal. Por outro lado, temos que saber usar as terras já desmatadas. Em grandes números, a Amazônia tem 3 Amazônias, pelo menos. Tem a Amazônia desmatada, que é 19%, provavelmente vai se estabilizar em torno de uns 20%. E aí essa Amazônia, que é enorme, dá 3 vezes o tamanho do estado de São Paulo e ainda mais o estado do Rio de Janeiro juntos, já desmatada, é suficiente para a gente abrigar todas as atividades econômicas da agropecuária. Soja, dendê, produção de carne, milho, quer dizer, toda a nossa agricultura cabe nisso e sobra a área. Então não precisamos, de fato, para a produção em geral, desmatar mais nada. E aí você tem 80% que sobra de floresta, mas nem tudo que é floresta vai ter
atividade econômica. Vai ter uma parte disso, a gente acha que uns 40%, vai ter possibilidade de fazer manejo, extrair madeira, tirar copaíba, fazer atividades econômicas e gerar emprego e renda para as pessoas. Porque se a floresta tiver valor, ela vai ser conservada. Se as pessoas sentirem que a floresta tem um valor nas suas vidas, na sua vida social, na sua vida cultural e na sua vida econômica, elas serão os primeiros defensores dessa floresta. Se uma espécie da flora amazônica, a seringueira, movimentou a economia brasileira por mais de meio século, o que podemos esperar dessa floresta tão pouco conhecida? Se na floresta tem 6.500 espécies de árvore, milhões de espécies de inseto, vai saber quanto de micróbio, a gente não tem nem noção. É um cosmos de complexidade. A gente sabe muito pouco ainda. Apesar de ter já esse conhecimento, é nada, é a pontinha do iceberg em relação do que tudo que a gente ainda precisa descobrir de como funciona a floresta. A região norte inteira, ela possui quase 5.000 doutores. A USP tem quase 8.000 doutores. Uma única instituição do país tem mais doutores de uma região única no planeta. Então a gente precisa melhorar isso. Avançar a ciência aqui na Amazônia e fixar a ciência aqui. E a gente precisa lutar para formar novos mestres, novos doutores, comprometidos com a região. Esse processo não será barato e não será rápido. A gente não tem experiência no Brasil e no resto do mundo de como fazer uma civilização em trópicos úmidos. Gerar conhecimento e tecnologia em floresta tropical é um desafio para a ciência e para a tecnologia. Não será mantido a floresta em pé com miséria e subdesenvolvimento. A floresta será mantida em pé se tiver progresso social para, de fato, garantir essa conservação da biodiversidade da Amazônia. O que eu estou propondo é esforço de guerra. Desmatamento zero para anteontem e imediatamente começar a plantar não milhões, bilhões de árvores. Então, eu estou propondo um esforço de guerra, não é guerra contra pessoas, é guerra contra a ignorância. A Amazônia, maior concentração de biodiversidade do planeta, abriga também uma grande diversidade de etnias e culturas. Povos indígenas, caboclos, seringueiros, ribeirinhos, quilombolas, além de brasileiros gaúchos, capixabas, mineiros e nordestinos que migraram para a região nos últimos 40 anos. E só há uma maneira de garantir um futuro sustentável e próspero para a Amazônia: reconhecer que há muitas Amazônias, muitos interesses legítimos, e que não haverá futuro para ninguém se a floresta for destruída.